Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de Física. Eu sou o professor Luciano, estou aqui com a professora Neide Pinheiro. Tudo bom, professora? Tudo bom, professor? E você? Pessoal, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem muito da nossa aula de hoje. Participem e eu estarei ali no chat para acompanhar vocês, tá bom? Vamos lá. É isso aí, não esqueça a dica que a professora falou. Preste atenção, participe, que é para a aula ficar movimentada, tá certo, gente? Vamos para o nosso momento de exposição. Vamos então aí para o nosso momento de exposição, como sempre, iniciando aí a apresentação da equipe de Física. Abaré Agrovila, que beleza! Olha, a equipe é formada pelos professores Gilcleia Oliveira, Joelson Batista, Luciano Andrade, Luiz Odizo, Neide Pinheiro, toda essa equipe articulada pela professora Raquel Aranha. Essa equipe, boa tarde aí também o pessoal de Tarantim. Então, hoje na aula de Física da primeira série, eu, professor Luciano Andrade, conosco aqui na assistência, a professora Neide Pinheiro. E não esqueça da dica que ela falou, participe, vá para o chat, coloque as suas interações e dúvidas. Para a gente sempre iniciar aí com uma reflexão bacana, hoje a gente traz aí o grande Albert Einstein com o seguinte: insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Ok, gente? E aí, traz eles aqui para mim para a gente conversar um pouco. Isso mesmo, o pessoal de Brotas lá já dizendo, acredito que é sobre a reflexão que está aqui. Então nós precisamos nos movimentar, mudar, buscar caminhos novos, alçar novos voos, né? Porque se a gente ficar na mesmice, né, aí a gente não cresce, nós não vamos para lugar nenhum, tá? Então não esqueça, se movimentem, vão em busca do conhecimento de vocês, tá certo? Porque parado nada cai desse céu, a não ser daqui a pouco uma chuva que tá para vir por aí, né, Pro? Com certeza. Fica aí. Chuva a gente pode esperar, né? Mas essa frase é muito interessante porque ela nos traz aí, ela nos lembra da responsabilidade, né? Às vezes a gente espera por mudanças, a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não faz nada, fica quietinho, né? Esperando que aconteça um milagre. Não dá, gente. A gente tem que correr atrás. Se a gente quer mudar as coisas, a gente tem que começar por nós mesmos, né? Então vamos mudar nossas atitudes, vamos buscar ter outras atitudes, vamos nos movimentar, tá bom? Muito importante isso. E também é importante reforçar que essa movimentação, ela passa pela questão do estudo. Não adianta eu pensar que eu vou conseguir aprender física sem estudar, né? Se até agora eu consegui aprender sem estudar muito, tá dando certo, a partir daqui vocês vão ver que não é por aí, né? Então muda de atitude, se mexe, chega em casa, pega o caderno, passa limpo, né? Não, Luciano? Com busca certeza. Aí fazer exercício, trazer as dúvidas para a sala, se movimente, tá? Vamos mudar de atitude em relação ao estudo, que certamente os resultados serão diferentes. É isso aí, Pro. Vamos nessa então agora para os slides. E aí apresentando para a gente o tema da aula 3 da primeira unidade de Física. Principais conceitos de cinemática e movimento uniforme. Referencial, trajetória, posição, distância percorrida, deslocamento escalar, velocidade escalar média. Ok? Esse é o tema que eu já vou pedir a vocês um tempinho aí. Copiem, organizem o caderno de vocês. É importante que vocês coloquem o tema, né? Porque vocês vão ter algumas cópias aqui durante a aula e vocês precisam ter esse caderno organizado para ajudar nos estudos. Então, um minutinho aí para vocês copiarem o tema. Estou vendo aqui que a professora Neide já colocou aí o tema também no chat, tá? Então, a aula 3 e o tema aí. E vamos aí colocando ok para eu perceber a participação de vocês, tá? Vou passar para o próximo slide. Mando um abraço para as alunas Deise, Geisilane, Alessandra e Mirella. Grande beijo aí, abraço para todos. Brotas, Bom Jesus. Pronto, tá mandado aí. A professora Neide também tá mandando aí. Ok, gente, podemos seguir então? Objetivos da aula de hoje.
que contemplam aí o nosso tema: analisar os movimentos segundo suas características principais: referencial, posição, trajetória, distância percorrida e deslocamento, calcular a velocidade escalar média de um móvel. Cícero São João, um alô e um abraço aí também para a galera. João da Fortaleza, Reforma Magalhães aí dando um ok também. Esses são nossos objetivos. E aí, para iniciar, né, já trazer para vocês o nosso tema interdisciplinar, né? Vocês devem estar percebendo que todas as disciplinas têm abordado esse conteúdo, né? Sociedade inclusiva, desafios e avanços. Somos todos iguais na diferença, ou seja, precisamos respeitar o próximo, precisamos entender que todos nós temos limitações. Traz eles aqui para mim um pouquinho, até para eu conversar um pouco com eles, né? A gente precisa começar a compreender, né, que somos diferentes. A partir da hora que a gente entender que nós somos diferentes, é que a gente precisa que a gente consegue tratar o outro como igual, né? Respeitando as suas limitações, porque todos nós temos. Às vezes assim, alguém tem uma limitação mais visível, mas todos nós temos algum tipo de limitação, né? E a gente precisa ter cuidado com isso, né? Precisamos trabalhar em um processo de inclusão, de respeito ao próximo, tá certo? Para que a gente possa ter um mundo cada dia melhor. Não é isso, Pro? Com certeza. E eu vou aqui também, nós vamos trazer para vocês aqui um videozinho. Lembrem que esse tema, tá, é um tema que vocês vão desenvolver uma atividade dirigida, um trabalho ao longo da unidade, tá? Além disso, esse tema vai cair em avaliação, tá, na prova de vocês, tá, com questão contextualizadas, envolvendo as diversas disciplinas que vocês estão trabalhando aqui. E é necessário que vocês não fiquem apenas nos comentários, nos vídeos que nós, professores, estamos trazendo. É importante que vocês busquem aí, tá, informações a respeito dessa ideia da inclusão, né? Então, sociedade inclusiva, com certeza, nós temos alguns avanços, mas temos muitos desafios e precisamos avançar cada vez mais. Como que nós vamos conseguir isso? Nos movimentando, adquirindo conhecimento, informação, para que a gente saia dos preconceitos que às vezes estão aí impregnados em nós, tá bom? Eu vou pedir aí para fixar um pouquinho e eu vou buscar um vídeo que a gente separou aí para vocês. Tá muito legal a questão do áudio, eu vou pedir para que vocês fiquem concentrados, ele tá com um pouco de eco, mas eu achei ele interessante, então concentrem aí direitinho, aumentem o volume lá vocês se for o caso, tá? E fiquem prestando atenção e daqui a pouco a gente discute. Gente, olha só, tem algum problemazinho aí com a questão do áudio, não sei dizer o que foi. De manhã ele conseguiu rodar, não sei o que está acontecendo agora, mas eu prometo a vocês que na próxima semana, próxima aula eu trago para vocês, tá? Mas o que é que esse vídeo aí está falando, né? Ele traz o depoimento de uma pessoa que tem uma dificuldade de visão, tá? E ele traz um assunto que nós vamos debater aqui ao longo das nossas aulas, chamado tecnologia assistiva, né? E o que é essa tecnologia assistiva? É um conjunto de instrumentos, ações, né, metodologias para conseguir melhorar as limitações, contornar as dificuldades e limitações de pessoas com alguns tipos de deficiência, tá certo? Esse daqui, inclusive, ele traz a questão, como ele tem a deficiência, no caso visual, ele fala do celular, que ele consegue ampliar a questão, ele quer fazer uma leitura, ele amplia as letras, ele traz também, tem um aplicativo que faz um reconhecimento das palavras e traduz isso em áudio, então a pessoa que é totalmente cega também consegue ouvir, né, e entender o que está acontecendo. Então são ações, instrumentos, né, tecnologias desenvolvidas para incluir, né, fazer a inclusão de pessoas que têm determinadas limitações. Então é uma coisa bacana que a gente precisa ter conhecimento, tá? E ajudar aí a divulgar isso aí, a propagar essa nossa sociedade inclusiva, tá bom? Mas vamos seguir aqui com o nosso slide. Aqui eu quero trazer para vocês mais uma informação importantíssima. Ó, por favor, alunos aí, galera, mediador, fiquem atentos. Olha lá, o SAB, Sistema de Avaliação Baiano de Educação. Então,
Participe aí realizando as avaliações diagnósticas de língua portuguesa, matemática e ciências. Quando que vai acontecer essa avaliação? Dia 11 de março de 2020. O horário a partir da segunda aula. Então, tá frisado aí um pouquinho, por favor, anotem a data, o horário e quais são as disciplinas: língua portuguesa, matemática e ciência. Enquanto vocês estão copiando, eu estou aproveitar aqui para dizer a vocês da importância dessas avaliações, né? Essa avaliação que será feita, ela é muito importante que vocês respondam com qualidade, com cuidado, com atenção, sem pressa e colocando no papel aquilo que vocês sabem fazer, porque a partir dessas avaliações, né, o governo ele toma decisões de como proceder com relação à educação de determinados municípios. Não é isso, Pro? Exatamente. As políticas públicas elas são definidas a partir dos índices, né, que são gerados justamente por essas avaliações. Então é importante que todos vocês participem. Então dia 11, a partir do segundo horário, vai ter a aplicação dessa prova que vai envolver aí conhecimentos de língua portuguesa, matemática e ciências, tá bom? Então façam essa prova porque é muito importante. Ok, gente? Registrado aí, então, dia 11 de março, a partir da segunda aula, ok? Pronto, o pessoal ali de Vespesiana dizendo ok. Vesperina, né? Brotas também, Bonito Arizona, Radel, ok, vamos nessa. Vamos então relembrar a nossa última aula. A aula 2, vocês trabalharam com notação científica e ordem de grandeza, não é isso? A gente vai agora relembrar um pouquinho e trabalhar essas questões, tá? Porque são questões que vocês vão usar nas diversas disciplinas, tá? Essa questão aí de notação científica, tá? Permite que operemos números muito grandes ou muito pequenos. Muito grandes ou muito pequenos, né? No sentido de que, às vezes, você tem um número representado por muitos algarismos. Imagine você colocar 1 trilhão. 1 trilhão é um número que é composto de muitos algarismos, né? Então a gente precisa às vezes representar na notação científica para conseguir fazer cópia ou contas mais facilmente. Vocês vão usar aqui em física no primeiro, no segundo, no terceiro ano, em matemática, em diversas disciplinas. Portanto, é uma situação de aprendizagem importantíssima, tá? Vou pedir para que concentre. Sobre a cópia, traz eles aqui para mim. Gente, no primeiro dia de aula e no segundo dia de aula apareceu para vocês alguns informes. Eu vou até pedir para que quem não assistiu essas duas aulas, peça ao mediador que vá no ambiente virtual, tá, do MTech, na parte de física e pegue principalmente a primeira aula. Pronto, o pessoal de Brotas que disse que não assistiu, pega lá, pede ao mediador, baixa essa aula porque lá tem alguns links, né, importantes, informações importantes para o decorrer das nossas aulas aqui até o final do ano. Uma delas que eu vou falar aqui agora, né, vocês vão ver aí daqui a pouco a imagenzinha de um lápis, tá? Quando esse lápis aparecer em alguns slides, significa dizer que é o momento de cópia. Então vocês colocam o título que tiver no slide e copia aquilo onde o lápis se encontra. O que tiver acima dele não precisa, mas onde esse lápis estiver para baixo é importante que vocês copiem, tá bom? Então organize os cadernos, mas antes preste atenção à explicação. Eu sempre vou dar um tempinho aí para que vocês escrevam aí no caderno, tá bom? Vamos voltar lá para o slide para a gente ver a explicação. Então olha só, o que é o número em notação científica? Esse N que está aparecendo aí agora na tela para vocês, tá? Esse número N aqui, escrever em notação científica é colocar um número nesse formato que aparece. Um número A multiplicado por uma potência de 10, ou seja, 10 elevado a um expoente N. Agora, esse número A, aqui do lado, está dizendo que esse número A precisa ser um número compreendido entre 1 e 10. Então, não posso considerar o número A um número maior que 10. Não posso considerar esse número A como sendo 10.
tá? E não posso considerar esse número A como um número menor que 1. Professor, e esse número A pode ser 1? Pode, tá? Veja que aqui, ó, é um intervalo que vai de 1 até 10, sendo que você pode representar como 1, mas não pode representar o 10, ok? Vamos ver daqui a pouco o exemplo de como é que é isso. N é o número que eu quero escrever como notação científica, A é chamado de coeficiente do número em notação científica e N é o expoente da potência de 10 que vai estar multiplicando o seu coeficiente, ok? Dessa forma, tá aí, ó, o número A tem que estar entre 1 e 10, podendo ser 1 e não podendo ser 10, e esse expoente é um número inteiro. Quais são os números inteiros? São os inteiros positivos e os inteiros negativos. Professor, como é que é isso? Vou mostrar um exemplo e depois vou resolver na câmera documento, tá bom? Mas primeiro eu vou fazer ali no quadro para vocês um exemplo, uma explicação que eu vou... Deixa eu voltar aqui. Dê uma copiada aí, eu vou dar um tempo aí de 2 minutos, copiem aí, da onde está o lápis para baixo, ó. É isso aqui só, tá? E o nome, notação científica, e escreve da onde está o lápis para baixo. Vou dar um tempinho aí de 2 minutos para vocês copiarem e a gente vai fazer exemplos para entender melhor, beleza? Vou ficar mudo um pouquinho enquanto vocês copiam. Beleza, tô vendo aqui já a galera dando ok. O pessoal aí de Poções que voltou agora porque a internet caiu, não tava sem áudio não, é porque nós ficamos aqui em silêncio enquanto o pessoal copiava. Mas para a galera que voltou agora com a imagem, faz um print, tá bom? Poções, vocês mesmo que caiu a internet, faça um print, tira uma foto e depois vocês copiam, tá? Pra gente não segurar muito aqui, que eu vou para um exemplo. Barra também já deu um ok, eu vou seguir pra gente responder um exemplo usando isso aí, ou seja, como é que eu escrevo um número em notação científica usando essas regras que tá dita aí. Que regras? Eu vou escrever um número que eu vou chamar de coeficiente, que eu estou representando por A. Esse número A tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, tá? E tem que multiplicar esse número por uma potência de 10, onde o expoente pode ser um número positivo ou negativo. Quando é que vai acontecer um caso e quanto vai acontecer outro, vou mostrar agora no exemplo, tá bom? E deixa eu dar uma dicasinha aqui antes de fazer o exemplo. O pessoal que tirou a foto, que faz um print, deixa um espaço no caderno onde está a matéria, porque quando chegar em casa vocês vão reescrever. Não adianta fazer print, tirar foto e depois não transferir o conteúdo do celular para o caderno. Então não adianta nada, tá bom? Então vamos seguir. Eu vou agora lá para o quadro para a gente responder, tá? Vou fazer agora aqui no quadro, prestem atenção, já tem 2 exemplos feitos. Eu vou primeiro explicar esses 2 exemplos. Veja só, nós temos aqui o número 13.000. E aí eu quero escrever esse número 13.000 em notação científica. O que é escrever em notação científica? Lembre que é o seguinte, eu quero colocar um número N em notação científica, eu vou ter que pegar um número A. Lembrando que esse número A precisa ser um número entre 1 e 10. Note que pode ser 1 e não pode ser 10. Então tem que ser um número compreendido ou maior que 1 ou menor que 10, tá bom? O que é que ele fez? Pegou o número 13.000 e colocou como 1,3. Então esse aqui é o A, que a gente está falando, que a gente chamou de coeficiente. Agora, multiplicado por uma potência de 10. Como foi que eu escrevi essa potência de 10? Como é que chegou nesse 10 elevado a 4? Que é 10 eu já sei, mas por que foi a expoente 4? Como que aconteceu isso? Olha o que foi feito. Quando o número ele é inteiro que não tem vírgula, você pensa ele, ó, da direita para a esquerda. Então é como se a vírgula tivesse aqui na direita, onde eu coloquei agora. Preste atenção ao quadro, tá? Ah, mas não tem vírgula. Beleza, é como se tivesse aqui uma vírgula. Aí você vai correr essa vírgula até chegar no depois do 3. Então eu vou contar aqui 1, 2, 3. Se eu parasse aí, ficaria o número 13. Mas 13 não serve porque o número A tem que estar entre 1 e 10. E 13 é maior que 10. Então você anda mais uma casa decimal.
E aí para aqui entre o 1 e o 3. Por isso que ficou 1,3. Agora, quantas casas decimais a vírgula teve que se deslocar da direita para a esquerda? Da direita para a esquerda tivemos que deslocar 4 casas decimais. Por isso o expoente 4. E toda vez que for da direita para a esquerda, o expoente ele vai ser o número positivo. O sinal é de positivo. Ok? Beleza, o pessoal de Brotas e de Macaúbas ali que já fez a interação. Tá certo? Agora, o número de baixo, concentre aí agora. Aqui o número de baixo é 0,000000789. Veja que é um número muito pequeno e formado por muitos algarismos. Beleza, fique tranquila, Deise, eu vou reprisar sim, tá? Só um minutinho, deixa eu explicar esse daqui para você entender e eu retorno, tá? Então vamos lá. Esse outro agora que a gente vai fazer, olha onde está a vírgula. Deise, preste atenção aqui a esse. Olha onde está a vírgula. Tá vendo aqui onde estava a vírgula? Eu preciso agora deslocar essa vírgula até que número? Até que número? Lembrando que o número precisa ser entre 1 e 10. Então eu vou deslocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que, professor, não continuou, parou aí no 7? Se eu continuasse andando mais casas decimais, ficaria 78,9. Mas 78 é maior que 10, então não serve. E se eu parasse antes do 7? Se eu parasse antes do 7, ficava 0,7. E 0,7 é menor que 1, também não presta. Então, tem que ser entre o 7 e o 8. Aí que número ficou? 7,89. Que número é esse? É o A. Agora, multiplicado por uma potência de 10, ó. Eu já sei que o número aqui é 10. Agora, elevado a quanto? Por que o número 6? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram 6 casas decimais. Mas por que o menos, professor? Porque agora a gente andou a casa decimal, ó, da esquerda para a direita. Quando for da esquerda para a direita, o sinal do expoente é negativo. Quando for da direita para a esquerda, o sinal do expoente é positivo. Deise, lá de Brotas, de Bom Jesus, me diga aí se você compreendeu, Deise, se melhorou. Mas eu vou fazer outro exemplo aqui do lado. Mas antes, me diga aí, Deise, você, que tinha dito aí da reprise, melhorou, entendeu? E aí, cadê? Ninguém respondeu mais nada? E aí, Deise? Vou pegar mais um exemplo. Deise entendeu, que massa, legal. E os demais também se coloquem. Então vamos ver esse outro agora para ver se a gente entendeu mesmo. Que número tem aí? Tá vendo? Vou explicar de novo, Macaúbas. Agora, quero que todos prestem atenção, só olhem aqui para o exemplo que eu vou fazer. Não escreva nada aí agora não, concentre. Esse número que está aí é 250 mil, um número muito grande. E eu quero escrever esse número em notação científica. Como que eu vou fazer isso? Então, como ele é um número aí, ó, maior do que 1 e muito grande, eu vou começar a contar da direita para a esquerda, até ficar um número menor do que 10 e maior que 1. Onde que eu vou ter? Que número é que eu vou escrever aqui, gente? Diz aí. Qual é o número? 2,5. Muito bem. Então, eu vou fazer isso, ó. Eu vou colocar 2,5, tá? Se eu botar 25, não presta. 250 não presta. Então, tem que ser 2,5. Então, a vírgula tem que vir parar, ó, aqui. Essa é a vírgula. Agora, para deslocar da direita para a esquerda, aí eu vou botar vezes 10 elevado. Sempre é vezes 10? Sim. Era isso. Vezes 10 elevado a n. O que eu preciso descobrir é quem é esse n que está aqui. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então, da onde estava a ideia da vírgula até onde eu tive que colocar, são 5 casas decimais. Então, eu coloco elevado a 5.
E por que positivo ou negativo? O positivo ou negativo é da onde você deslocou a vírgula. Nós deslocamos a vírgula da direita para a esquerda. Se é da direita para a esquerda, ao sentido aí da seta, o sinal do expoente é positivo. Ok? Alguma dúvida nesse? Isso, pessoal aí ajudando, respondendo muito bem. Pessoal lá de Magalhães, Santa Vespesina, né? Não sei se eu falei errado, me consertem. Bom Jesus. Isso, Vesperina. Beleza, gente, eu tinha entendido. Vamos lá agora. Vamos pegar agora um exemplo que o expoente fica negativo. Prestem atenção. Vou pegar agora um outro exemplo, ó. Vou pegar aqui agora o número 0,0012. Pronto. 0,0012. Veja que esse é um número pequeno, né? Muito pequeno e menor que 1. Então eu preciso escrever esse número em notação científica. Primeira coisa que eu tenho que fazer para escrever em notação científica é: onde está a vírgula? Pronto, tá aqui a vírgula, ó. Então significa dizer que eu vou deslocar a vírgula da esquerda para a direita. Eu vou deslocar essa vírgula até aparecer que número? Respondam aí para mim, qual é o número que vai ter que aparecer ali representando A? 1,2. Muito bem. 1,2. Por que 1,2? Porque se eu colocar 12 é maior que 10. Se eu colocar 0,12 é menor que 1, não serve. Então é 1,2. Agora, quantas casas decimais a gente percorreu da esquerda para a direita? 1, 2, 3. Então vai ser vezes 10 elevado a 3. E o sinal, se é da esquerda para a direita, vai ser o sinal de menos. Então é 10 elevado a menos 3. Vejam aí se tem dúvida. Muito bem, a galera parece que entendeu ali, né? Brotas ali de Bom Jesus, só que botou o 3 e é menos 3 o expoente, tá certo? Tá claro aí porque é menos 3? Digam aí se entendeu, alguém está com dúvida? Se tiver, pergunte qual é a dúvida. Diga em que momento você não entendeu. Se não, anote aí o exemplo com um print, por exemplo. Faça um print, eu tiro uma foto para a gente seguir aí. Pires Curralinho botou um sim, deve ser porque entendeu. Pode ir, pessoal também ali de Itaranti, né? Itaranti, Ribeirão do Salto. Que beleza. Posso mudar o slide agora? Aqui o silêncio unânime me deixou confuso. Pessoal de Brotas, não entendi. Gustavo entendeu, pedindo mais um minuto. O que é que ficou aí confuso para você? Diga pra gente. Esse é um conteúdo que vocês vão usar aqui em várias séries. O Elito e Elane também tá tranquilo. Pessoal ali de Macaúbas pediu um minuto. Ah, fala do mediador sobre o silêncio dos alunos. Você não está entendendo se eles compreenderam ou se eles estão com dúvida. Pergunte aí a eles, veja o que é que eles respondem. Daqui a pouco eu vou botar um exemplo para a gente fazer aqui. Tá? Vou trazer aqui para a câmera documento para a gente pegar um exemplozinho aqui. Olha só. Vou botar um exemplo de cada aqui para a gente ver se entendeu, tá? Então vamos pegar aqui o número 340 mil e vou colocar um outro aqui 0,00001
23. Pronto, tem 2 exemplos aí para a gente fazer, tá? Vou fazer o seguinte, vou deixar aí 3 minutinhos para vocês tentarem responder esses 2 e eu faço, ok? Tentem fazer no caderno de vocês, ok? E a gente vai responder já já isso aí. Vá. Pronto, tô vendo aqui. Professora Neide tá me passando aqui que a galera tá aí acertando tudo. Que beleza. Diz que o Hugo também tá gostando aí da aula. Que bom que vocês estão gostando, tá? Então vamos lá para a gente responder, porque se alguém ainda tá com dúvida, a gente finalizar, tá? Ontem a gente estava aqui com a aula do 3º ano, a professora Neide ministrando a aula no vídeo, e precisou utilizar o conhecimento de notação científica para responder uma questão. E alguns alunos tiveram dificuldade, não foi, Pro? Exatamente. Então aí a gente tem que aprender porque quando chega no 2º ano, 3º ano, o professor não vai mais ficar voltando, ele vai precisar desses recursos de hoje para usar conteúdos do ano seguinte, tá? Então tem que ficar atento. Vamos lá para a gente ver esse? Então, como que eu vou escrever esse número em notação científica, né? Eu já sei que eu vou imaginar a vírgula aqui no final do número, tá? Então, no primeiro 0 ali, ó. Ok? E eu já sei que o deslocamento vai ter que ser da direita para a esquerda. Se é da direita para a esquerda, eu já sei, inclusive, que o sinal do expoente é de mais. Qual é o número que vai ter que aparecer? 3,4. Ok? Que é 3,4 para todo mundo aí, né? Porque se eu deixar 34 é maior que 10. Né? Se eu deixar o vírgula 0,34 é menor que 1, não pode. Então tem que ser 3,4. Então significa dizer que vai ser 3,4 vezes 10 elevado. Qual expoente? Aí eu vou deslocar aqui a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Portanto, 10 elevado a 5. E por que o expoente foi positivo? Porque o deslocamento foi da direita para a esquerda. Da direita para a esquerda. Beleza, gente? Então, agora vamos fazer o próximo. Então, como é que vai ficar esse número? Eu já vi onde está a vírgula. Portanto, agora a gente vai caminhar o deslocamento da esquerda para a direita. Se é da esquerda para a direita, eu já sei que meu expoente ele é negativo. E aí, como é que vai ficar isso? 2,3. Né? Não adianta 23, não adianta 0,23, tem que ser 2,3 vezes 10 elevado. Para essa vírgula chegar até o 2 e o 3, quantas casas decimais? 1, 2, 3, 4, 5 casas decimais. Então vai ser menos 5 porque foi da esquerda para a direita. Ok? Alguém ainda tem dúvida? Como todos responderam, eu vou voltar lá para o slide que teve uma localidade aí que pediu para fazer um print. Então ninguém tem dúvida, que bom, pessoal de Cícero, aí está todo mundo lá entendido. Brotas também não tem dúvida, beleza, massa, gente, coloca aí no vídeo ou no slide, por favor. Pronto, não lembro qual foi a localidade, pediu para fazer o print, faça aí o print. Olha só, nós falamos que o número para ser escrito em notação científica, ele tem que ter um número A e esse número tem que ser entre 1 e 10. Então, o número A pode ser 15, 12? Não pode. Pode ser 10? Não. Esse número A pode ser 1,5? Pode. 3,4? Pode. Pode ser 0,2? Não. Esse número A tem que ser um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Esse número eu vou multiplicar por uma potência de base 10, que tem um determinado expoente. Esse expoente, ele pode ser ou um número positivo ou negativo. Se o deslocamento for da direita para a esquerda, com relação à vírgula, o sinal é de mais. Se for da esquerda para a direita, o sinal é de menos. Então, vamos pegar aqui um exemplo, outro, botar aqui assim, 0,132. 0,132, eu quero escrever esse número como notação científica. Como é que eu vou escrever esse número como notação científica? Então, eu preciso escrever aqui o número A, um número maior que 1 e menor que 10.
Se é menor que 10, eu posso botar a vírgula aqui entre o 3 e o 2? Não posso, porque se eu botar a vírgula entre o 3 e o 2, vírgula 13,2, e 13 não presta. Então, essa vírgula que está aqui entre o 0 e o 1, ela vai ter que ser deslocada para o 1 e o 3. E aí passa a ser o número 1,32 vezes 10 elevado. Qual é o expoente do 10? Que o pessoal ali de Brota já respondeu, menos 1. Muito bem, porque foi uma casa decimal, então o expoente é 1. Mas por que negativo? Porque foi da esquerda para a direita, então é negativo. Ó. Da esquerda para a direita é negativo, então menos 1. Ok? Então é isso aí que é notação científica. Espero que vocês tenham entendido, tá? Vamos passar agora para um outro conceito. Vou pedir agora para colocar aí no slide. Ok, Cajueiro? Tudo tranquilo? Vamos agora compreender a ideia de ordem de grandeza. O que é isso? Antes até de ver esse slide, traga isso aqui para mim, para eu conversar um pouquinho. Gente, essa questão de ordem de grandeza é para a gente trabalhar com estimativa, com aproximação de valores, utilizando potências de 10. Espera aí, professor, estimativa, aproximação, eu entendo. Eu quero fazer aproximação de alguma coisa, uma estimativa. Imagine que eu vou lá num estádio de futebol e aí eu quero fazer uma estimativa de quantas pessoas tem ali no campo de futebol. E aí eu digo mais ou menos ali um número, tá? Mas essa estimativa, professor, que você está falando, utilizando potências de 10, é o quê? É porque quando um número é escrito em notação científica, sempre você traz um coeficiente, né, que é um número entre 1 e 10, multiplicado por potências de base 10. Então, quando eu digo que eu vou fazer estimativa de potência de 10, é porque eu vou estimar os números, os valores, de que maneira? Em 10, em 100, em 1000, em 10 mil, em 100 mil, em 1 milhão, em 10 milhões. Isso são potências de 10. Quando eu digo que é 100, por exemplo, digo assim, ali tem aproximadamente 100 pessoas. Eu estou lhe dizendo que é 10 ao quadrado. Porque 100 é 10 vezes 10, então é 10 elevado a 2. No estádio ali de futebol, eu fui para um jogo e tinha aproximadamente lá 100 mil pessoas, né? Então, se eu pensar lá em 100 mil pessoas, eu estou dizendo que vai ser quanto 100 mil pessoas? Vamos pensar 10 mil pessoas, né? 10 mil pessoas seria 10 à quarta, porque é 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. É o 10 4 vezes, tá? Então, a estimativa, uma aproximação, tá? Por base 10 é isso que a gente vai fazer. E a ordem de grandeza a gente trabalha dessa forma, tá bom? Eu vou ler o slide e depois fazer o exemplo. Volta lá para a gente ver. Olha o que diz aí. A ordem de grandeza é assim conhecida porque é ela quem determina quais as dimensões do número em notação científica. Tá? Ordem de grandeza de uma medida é uma estimativa de potência de base 10, mais próxima de uma determinada medida. Eu vou trazer um exemplo em forma de problema e depois eu pego outros exemplos aqui para a gente poder escrever melhor, tá? Então vamos fazer o seguinte. Coloca aqui a câmera documento. Vamos pegar aqui um probleminha fácil primeiro, para a gente poder compreender, tá? Imagina que um grupo de 6 pessoas vão fazer uma trilha durante 5 dias e precisa saber a quantidade de água que vai levar para essa trilha. A média é que se beba por pessoa 2 litros de água por dia. 2 litros de água por dia. Tá? Então, nós temos 6 pessoas durante 5 dias e cada pessoa bebe 2 litros por dia. Preciso estimar qual a quantidade de água que devemos levar. Então,
pensando aqui nas contas, né? A gente faria de que maneira isso? A gente teria que fazer o seguinte: uma pessoa bebe 2 litros por dia, tá? Em 5 dias, eu teria que fazer 2 vezes 5. Então, 2 vezes 5 vai dar 10 litros por dia, por pessoa. Então, cada pessoa iria consumir nesses 5 litros, aqui é por pessoa, 10 litros por pessoa, ok? Agora, se você vai passar aí, se são 6 pessoas, o que é que eu vou ter que fazer? Então, eu vou ter que pegar agora o 6 e multiplicar por 10. Isso vai dar um total de 60 litros, beleza? 60 litros. Agora eu pergunto a vocês, né? Para trabalhar essa aproximação, muito bem, o pessoal já respondeu ali, 60 litros, muito bem, beleza. Brotas, né? Itarantim, Cícero, Caxias, né? Então vamos lá. Agora, 60, né, é maior do que 10 e é menor do que 100, concorda? Professor, por que está comparando 60 com 10 e com 100? Porque lembre que nós falamos que a gente vai fazer a aproximação por um número em notação científica. E em notação científica a gente usa a potência de 10. Então, o mais próximo menor que 60 é o 10. E a potência de 10 mais próxima de 60 menor que ela é 100. Né? É como se aqui fosse 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2. Ok? Significa dizer, então, que a ordem de grandeza aqui desse número é de 10 elevado a 2. Ok? Mas como é que eu faria isso, Luciano? Como é que eu ia fazer essa conta? Se fosse em notação científica, é claro que se vai beber 60 litros e eu teria que aproximar ou para 10 ou para 100, a gente não ia usar 10, a gente iria usar 100. É melhor sobrar do que faltar. Concordam? Agora, imagine que eu tenha o número 60. Eu quero escrever esse número em notação científica. Como é que eu faço esse número em notação científica? Vai ser 6,0 vezes 10 elevado a 1. Como foi isso? O número tem que ser entre 1 e 10, então tem que ser 6. E aqui a vírgula eu tive que andar uma casa decimal, então 10 elevado a 1. Como foi da direita para a esquerda, positivo, o que a gente estudou. Tranquilo? Beleza? Agora, a ordem de grandeza, como é que eu vou fazer isso? Aí eu vou dar um tempinho aqui e vou mostrar um slide para a gente entender e depois a gente volta para cá, tá? Vou passar aqui e vou pedir para ele mostrar um slide aí para a gente. Olha como é a ideia de ordem de grandeza. Depois eu volto para aquele, tá? Vou ali no quadro para a gente poder entender isso. Olha o que está dizendo aqui. Quando eu tenho um número em notação científica, ele fica A vezes 10 elevado a N. Eu preciso pegar o número A e verificar, comparar com o número 3,6. Se o número A for maior ou igual a 3,16, eu aumento 1 na potência, né, no expoente lá da potência. E se esse número A for menor que 3,16, eu vou conservar o expoente da potência. Professor, como é que é isso aí? Olha o número em notação científica. 4 vezes 10 elevado a mais 12. O número A aqui não é o 4? O número 4, ele é menor do que 3,16. Quando esse número ele é menor do que 3,16, se ele for menor, eu vou conservar a potência. Então significa dizer que a ordem de grandeza, a ordem de grandeza desse número é de 10 elevado a mais 13. Por que foi 10 elevado a mais 13 aí? Quando o número... Aqui eu até fiz errado, né? Ninguém me chamou a atenção aí. O número 4 é menor que 3,16, gente? Vocês estão dormindo ou estão assistindo aula?
Me digam aí agora, eu não vi nenhuma localidade me chamar a atenção. O número 4, ele é maior que 3,16 ou é menor que 3,16? Respondam aí pra mim. Ah, bom, teve alguém aí. Deixa eu ver de onde foi. Ibipitanga. Agora acordaram, acho que estavam dormindo ali. Que beleza. Então, gente, o número 4, ele é maior que 3,16, né? E quando é maior que 3,16, olha o que está dizendo aqui. Se o número for maior que 3,16, eu aumento um número no expoente. Ah, então quer dizer que ficou 10 elevado a 12 mais 1. E isso vai dar 10 elevado a 13. 10 elevado a 13. É isso que está aqui. Ok? Ah, o pessoal de Macaú fez bem que eu vi, só não falou, não foi? Tá certo. Vamos pegar outro exemplo agora para ver se a gente entende mais ainda, ó. Olha esse agora. Olha quem é o número. O número em notação científica é 2 vezes 10 elevado a 5. Qual é o número que eu comparo? É o número 2. Esse número 2 aqui, esse número 2, ele é maior ou menor que 3,16? O 2 é maior ou menor? Menor. Se 2 é menor do que 3,16, está dizendo que quando for menor, a gente conserva a potência. Então, significa dizer que a ordem de grandeza é de 10 elevado a 5. Veja que eu mantive a potência de base 10. Ou seja, esse número 2 vezes 10 à quinta, a ordem de grandeza dele é de 100 mil, porque 10 à quinta é o 10 vezes 10 vezes 10, 5 vezes, é 100 mil. Então, eu estaria estimando que 2 vezes 10 à quinta é aproximadamente em torno de 100 mil. Hã? Ok, gente? Beleza? Entendido isso aí? Isso, o pessoal ali de Tarantins se conserva a potência, muito bem. O porquê 3,16 é um parâmetro que é usado, porque o que nós fazemos é a raiz quadrada de 10. A raiz quadrada de 10 é aproximadamente o 3,16. E por que 10? Porque a gente está fazendo estimativa com potências de base 10. Tranquilo? Explicado o porquê. E ver se está entendido, a gente vai fazer mais um exemplo. Diz que lá em Brotas ninguém fala nada, silêncio total, mas tem um lado bom. Estão centradíssimos nessa aula. Tomara que estejam mais do que gostando, é entendendo. Eu prefiro que vocês estejam entendendo e depois coloquem em prática. Daisy pedindo para reprisar aí de novo, beleza. Bonito descomplicou um pouco, explique novamente. Vou fazer um agora e sabe aonde? Na câmera documento, que eu sei que vocês gostam mais. Explico novamente, sim. Traz aqui para a câmera documento para a gente fazer um aqui. Realmente, se não quisessem assistir é que é ruim. Ainda bem que estão concentrados assistindo, que bom. Ó, vou terminar esse aqui. Qual seria a ordem de grandeza? Peguei o número 60... escrevi em notação científica, que vocês já sabem como é, e aí eu vou comparar. O número 6, ele é maior do que 3,16. Então, significa dizer que eu vou pegar a potência 10 elevado a 1 e vou somar 1. Isso, então, vai ficar 10 elevado a 2, que é 100, que está aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Então, a ordem de grandeza desse número 60 é de 10 ao quadrado. Mas eu vou fazer um outro exemplo. E isso, alguém já botou ali, que é 10 ao quadrado. Mas vou pegar outro. Vamos fazer aqui um. Coloca aí na tela para eles lerem esse probleminha para a gente fazer. Olha lá. Sabe-se que o raio da Terra é de 6.371.000 metros. Tá vendo lá? Eu vou fazer só um deles, o outro fica para casa. Determine a ordem de grandeza dessas medidas. Eu vou fazer somente do raio da Terra, tá?
Deixa eu anotar aqui, que é 6.371.000. Pode colocar aqui na câmera documento. Olha lá, gente. Primeira coisa para fazer a ordem de grandeza desse número é escrever em notação científica. Como é que eu escrevo em notação científica? Eu vou colocar o número 6,371, né? Porque tem que ser um número menor que 10, vezes 10 elevado. Aí eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. Então, elevado a 6, ok? Esse número aqui, 6,371, é maior do que 3,16. Isso significa dizer que a ordem de grandeza vai ser 10 elevado a 6 mais 1, ou seja, 10 elevado a 7. Isso é que é ordem de grandeza. Beleza? Vamos então agora seguir aí, ver se vocês têm dúvida. Entendido? Pronto. Por que mais 1? Aí nós falamos o seguinte, ó, deixa eu voltar aqui que vocês vão ver. Coloca lá no slide aí para eles. Aqui o porquê mais 1, bonito Arizona, ó. Eu pego o número A e comparo com 3,16. Se o número A for maior que 3,16, aumenta 1. Se o número A for menor que 3,16, conserva. E o número A é esse número aqui da frente da notação científica. Ok? Então, compara com 3,16. Beleza? Pronto. Vou agora colocar aí para vocês fazerem o print aqui da câmera documento. Coloca aí na câmera documento. Aqui é a notação científica. Aqui é a notação científica, tá? Então, esse é o número escrito em notação científica. Esse aqui é o número A. Esse é o número A. É ele que eu devo comparar com o 3,16. Então, peguei o número A, que é 6,371, e vi que é maior que 3,16. Se é maior que 3,16, eu pego a potência, que é 10 elevado a 6, e somo 1. E aí fica 10 elevado a 7. Ok? Beleza? Não copia não. Vai ter um exercício aí resolvido para vocês que eu vou deixar no slide. Tá bom? Não precisa copiar. Vamos seguir então com as nossas explicações. Coloca aí no slide. Obrigado, Macaúbas. Vamos seguir agora com algumas, né, o conteúdo aqui para essa aula de hoje. Conceitos iniciais de mecânica. O primeiro é o conceito aí de cinemática escalar. Cinemática é a parte aí da física que estuda o movimento dos corpos, sem se preocupar com suas causas. Então, eu vou verificar, né, o que é que está ocorrendo com o movimento, sem me preocupar o que foi que provocou esse movimento. Com isso, a gente vai aprender sobre posição, velocidade e aceleração de um corpo, tá bom? Agora, um primeiro conceito aqui, que é o conceito de ponto material. Vou pedir agora para ninguém copiar nada. Agora, essa primeira parte aí não precisa de copiar. O que é um ponto material? Diz assim, um corpo é ponto material ou partícula quando suas dimensões podem ser desprezadas em relação a um fenômeno estudado, tá? Imagine, olha essa figura aí, né? A figura de formigas. Se a gente pegar uma formiga, pense aí uma formiga dentro da sua sala. Uma formiga aí dentro da sua sala de aula. A dimensão da formiga, ela é desprezível diante do tamanho da sala. Se o tamanho da formiga com relação à sala, ela é um tamanho desprezível, você pode dizer que a formiga com relação à sala é um ponto material ou uma partícula.
Agora vamos pensar o seguinte, se for a formiga em cima da sua unha, da unha do seu dedo da mão, uma formiga no dedo da unha da sua mão, veja que o tamanho dessa formiga agora no dedo, na unha de seu dedo, ela vai ter uma dimensão considerável. Então você não vai mais poder dizer que a formiga com relação à unha de seu dedo é um ponto material. Então significa dizer que para eu dizer que é partícula ou ponto material, eu tenho que analisar o corpo com relação ao que eu quero estudar. Ele pode ser um ponto material ou não. Se a dimensão dele for desprezível diante do que eu quero estudar, eu digo que é partícula. Se não, eu vou dizer que ele é um corpo extenso. Então, o que é um corpo extenso é quando as dimensões desse corpo devem ser consideradas com relação ao que você vai estudar. Por exemplo, nessa figura, se você pegar um ônibus e uma ponte, um ônibus lá tem, vamos dizer assim, 20 metros. Uma ponte, às vezes, tem 100 metros. Então, significa dizer que o tamanho desse ônibus com relação à ponte é um tamanho considerável. Então, ele não é uma partícula, ele vai ser um corpo extenso. Ok? Uma formiga na unha de seu dedo, ele é um corpo extenso, não vai ser um ponto material. Porque o tamanho da formiga com relação ao tamanho da sua unha, ele é um tamanho que precisa ser considerado. Ok? Compreendido ponto material e corpo extenso? Vamos agora aqui pensar no que é o referencial aí, ó. Vamos falar de movimento. E para a gente entender movimento, eu preciso entender o que é o referencial. Referencial é quando você está tomando algo como referência, analisando com relação a ele, tá? Então você diz assim, eu quero saber como é o meu, se eu estou em repouso ou em movimento com relação a um poste, ou seja, me referindo ao poste, tá? Então aí a gente tem uma imagem e nessa imagem você tem um ônibus, dentro do ônibus tem pessoas sentadas na cadeira do ônibus e tem uma pessoa aí do lado de fora. Antes de passar por slide, eu vou fazer uma pergunta a vocês. Preste atenção à pergunta. A pessoa que está dentro do ônibus, sentado na cadeira, com relação ao ônibus, ele está em movimento ou está parado? E as pessoas que estão dentro do ônibus, com relação ao homem do lado de fora, estão em movimento ou parado? Gostaria que vocês refletissem um pouquinho com relação a isso. Fiz dois questionamentos. A pessoa que está sentado na cadeira do ônibus com relação ao ônibus e a pessoa que está sentado na cadeira do ônibus com relação a quem está fora do ônibus. Ok? Alguns já responderam parado, movimento. Eu vou trazer aqui uma explicação. Um corpo está em movimento se a sua posição variar no decorrer do tempo em relação a um referencial. E um corpo está parado ou em repouso se sua posição não variar no decorrer do tempo em relação ao referencial. Não quero que copie isso, não. Tá com o lapisinho, mas não copie agora não. Traz eles aqui para mim. Para eu fazer uma explicação para mim agora. Olha só, gente. Vimos duas situações. Eu quero saber se algo está em movimento ou se está em repouso. Se alguém lhe perguntar assim, você está em movimento ou em repouso? Um ônibus está em movimento ou em repouso? Não responda que está em repouso ou se está em movimento. Pergunte assim, com relação ao quê? Você tem que saber qual é o referencial. Olha o que diz. Preste atenção aqui. Se a posição entre o objeto e o referencial mudar, a distância aumentar ou diminuir, significa dizer que um está em movimento com referência ao outro. Agora, se a posição entre esses dois corpos não mudar, se a distância entre eles não aumenta nem diminui, aí você diz que um está parado com referência ao outro. Beleza? Então,
As pessoas que estão sentadas no ônibus, na cadeira do ônibus, o ônibus está andando, mas quem está dentro do ônibus sentado com relação ao ônibus está o quê? Parado. Por quê? A posição entre a pessoa que está no ônibus e o ônibus não está mudando. Agora, a pessoa que está dentro do ônibus com relação a quem está fora do ônibus, aí ele está em movimento. Ok? Beleza? Entendido? Dúvida? O referencial é o homem sentado no mulungum. Beleza? Com relação ao ônibus, as pessoas estão paradas. Jaqueline, muito bem. Dentro do ônibus, com relação ao ônibus, está parado. Quem está dentro do ônibus com alguém que está fora do ônibus, por exemplo, um poste, ele está em movimento. Entendido isso, gente? Beleza? Vou trazer aqui uma tirinha para a gente poder entender melhor. Olha lá. Turma da Mônica. Tá difícil aí, mas eu não sei se todos estão conseguindo enxergar bem, mas eu vou fazer a leitura. É bem bacana isso daí. O Cascão está andando de skate e o Cebolinha está olhando. Nesse primeiro quadro aqui, o Cascão aqui está andando de skate e o Cebolinha olhando. Aí o Cascão fala, lá vai o as do skate, ou seja, ele está tirando onda, está dizendo, eu sou o melhor no skate. Aí vem o Cebolinha e fala, Cascão, você não sabe que é proibido andar de skate aqui no parque? Então o Cebolinha diz para o Cascão que é proibido andar de skate. Aí o Cascão aqui chega para o Cebolinha e diz, mas eu estou parado, quem está andando é o skate. Isso tá certo? É verdade? Não é verdade? Como é que a gente vai pensar nisso daí? Então note que o Cascão ele está usando um conceito físico para fazer aqui uma brincadeira com o Cebolinha. Ele diz assim, mas eu estou parado. Por que ele diz que ele está parado? Ele está dizendo que está parado com relação a quem? Ao skate. Se ele está em cima do skate, a posição dele com relação ao skate não muda. Então, com relação ao skate, o Cascão está parado. Mas com relação ao Cebolinha, ele está mudando de posição. Então, significa dizer que Cascão, com relação a Cebolinha, ele está em movimento. Então, perceba que o conceito de movimento e repouso é um conceito que depende do referencial. Traz eles para mim. Para finalizar e eu chamar aqui um momento de produção, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Uma pessoa está andando de bicicleta. Pessoa andando na bicicleta, está caminhando lá na bicicleta. Aí ele passa por um poste. A bicicleta, você passou por um poste. Esse poste, com relação a você que está na bicicleta, o poste está em movimento ou em repouso com relação a uma pessoa que está andando na bicicleta? Deixa isso aí, essa reflexão, e eu vou pedir aqui para colocar no slide. Coloca aí no slide que eu vou chamar um momento aí de produção. Deixa aí frisado. Eu quero que vocês reflitam aí a respeito disso, viu, gente? Uma pessoa que está andando de bicicleta e passa por um poste. Esse poste está em repouso ou em movimento com relação a quem está na bicicleta? Estou vendo já algumas respostas aqui dizendo que o poste estaria em repouso. Mas antes, vou pedir aqui, bota aí, libera o slide. Aí são os livros que alguns de vocês podem ter. Volume 1, Física Buongiorno, volume 1. E Compreendendo a Física, Alberto Gaspar, também volume 1. Professor, se aqui não tiver nenhum desses dois, pode ser qualquer um. Qualquer um livro de física, volume 1 serve. Opa, o Tinga botou ali uma resposta diferente. Brotas também botou uma resposta diferente. Beleza. Olha as referências. Essas aí são da onde, né? As referências onde nós montamos.
No início da aula, o professor Luciano fez aquela revisão sobre notação científica, né, que é somente uma forma nova de você escrever um número que tem uma extensão física muito grande, né? Ele tem muitos algarismos. Então, este número pode ter um valor grande ou um valor pequeno, porém ele tem uma extensão física muito grande, tem muitos algarismos. Então, como é que você coloca esse número em notação científica? Utilizando uma multiplicação por potência de 10, onde o primeiro fator é sempre um número entre 1 e 10, que pode ser 1, mas não pode ser 10, multiplicado por uma potência de base 10 elevado ao número de casas decimais que você utiliza para encontrar o fator A, ok? Tranquilo. Depois a gente viu a grandeza, né? A ordem de grandeza de um número. Então, para estabelecer a ordem de grandeza de um número em notação científica, você vai observar se o fator A ele é um número maior ou menor que 3,16, né? Então, você vai ter aquela variação de mais 1 ou conservar a potência de 10. Se o número for maior que 3,16, acrescenta 1 a potência para determinar a ordem de grandeza, e se o número for menor que 3,16, você conserva a potência da base 10, ok? Depois, então, o professor introduziu aí a cinemática, né? Lembrando que a cinemática é a parte da mecânica que estuda o movimento sem se importar com as causas. Então, nesse momento, a gente vai estabelecer a definição das grandezas que são fundamentais para o estudo do movimento. O que você começou a ver hoje aqui? Vocês começaram a estudar a questão do referencial, que é importantíssimo, tá? O referencial, ele é tudo na física, né? Quando a gente trabalha com a questão do movimento, a gente não pode esquecer de estabelecer um ponto de referência. Esse ponto de referência, ele pode ser uma pessoa, ele pode ser um automóvel, ele pode ser uma árvore, ele pode ser o poste. Quantas vezes a gente está no ônibus, né? Às vezes, eu, por exemplo, que sou uma pessoa que cochilo, né? O que acontece? A gente dá uma cochiladinha, aí quando você abre o olho, você sente o movimento. Quando você olha para fora, o ônibus está parado, só que o do lado se movimentou, mas você tem a nítida sensação de que foi o seu ônibus que se movimentou, tá? Então, essa coisa do movimento, ela é muito... A gente tem que ter muito cuidado. O corpo está em movimento, o professor Luciano fez algumas perguntas aí para vocês. Para você dizer se ele está em movimento ou em repouso, você tem que observar o referencial. Tá bom, minha gente? Próxima aula tem mais e a gente conta com a participação de vocês. Vamos lá, Luciano. Ok, obrigado aí pela belíssima síntese. Gente, agradecer a participação de vocês. Espero que vocês continuem assim. Não esqueçam de pegar, quem tirou lá uns prints, fez umas fotos das aulas, bota no caderno depois, aproveita e refaz as questõezinhas, tá certo? E traz pra gente na próxima aula. Grande abraço e até a próxima.